Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... Lord Erasto de Montjuic era descendente da família de nobres cavaleiros reais. Apesar de serem dias atuais, a sua fortuna e status eram milenar e a sua educação seguiu os moldes da pura nobreza. Crescido em um ambiente em que não lhe faltava nada e podia todas as coisas, seu coração era insensível e endurecido pela vida fácil e rica em que vivia. Quando era apenas um jovem na escola, junto aos seus colegas, afirmava que não existia o amor e sim uma troca de prazeres carnais. Por dizer tal afirmação, ganhou de seus colegas o apelido de o Lorde do Coração de Gelo, pois nem mesmo as mais ricas e belas colegas do colégio conseguiram que ele se apaixonasse. Atualmente não era mais um adolescente, mas seus pensamentos a respeito do amor continuavam o mesmo e a sua insensibilidade maior ainda. Era arrogante e soberbo. A vida para ele seguia uma regra apenas. Uns mandam, outros obedecem, e ele era quem mandava. A única função que Erasto possuía era a de administrar as propriedades da família, função que assumiu com muita responsabilidade depois que seu pai faleceu. No entanto, era um número grande de imóveis espalhados pelo mundo, o que o obrigava a estar em constantes viagens para cuidar dos negócios. Dessa vez, ele estava indo olhar uma mansão distante de Montjuic. A viagem até o local foi cansativa e de carro, porque naquele lugar não havia um aeroporto. Quando ele chegou, foi recebido pela governanta e já era noite. Após uma pequena refeição, foi descansar da longa e exaustiva viagem. No café da manhã, quando ele desceu, a mesa já estava posta para o seu desjejum. Letícia, que era uma jovem recém-contratada pela governanta, colocou-se de prontidão ao lado da mesa, caso o Lorde solicitasse alguma coisa em especial. Ele, enquanto tomava o café, começou a admirar a beleza incomum da jovem em pé, como uma estátua na sala de jantar. Após o café, não aguentando mais, ele se aproximou dela, olhando-a de cima para baixo, enquanto ela fazia o máximo para não sair correndo com medo dele. — Quem é você? Perguntou ele. — Letícia, senhor, respondeu ela. Fez ele, limpando a boca com o guardanapo e se retirando do local. Quando ele saiu, ela parecia que ia desmaiar. Ela era uma mulher ainda jovem da aldeia local, não estava acostumada com pessoas ricas e, para trabalhar na mansão, recebeu algumas orientações de como deveria se portar da governanta, e só isso. Ela foi para a cozinha pensativa sobre a atitude do Lorde com ela. Não havia gostado de sentir o hálito quente dele lhe rondando o rosto e o olhar duro e impenetrável a examinar as curvas de seu corpo detalhadamente. Naquele momento, ela se sentiu estranha e não sabia bem por qual motivo. À noite, mais uma vez, ela foi obrigada a ficar em pé na sala de jantar, à espera de alguma ordem do Lorde. Ele, por sua vez, não conseguiu tirar os olhos dela. Consigo, Letícia pensou: que incômodo esse homem ficar me olhando assim. Sinto-me estranha com o olhar dele sobre mim.
mas se manteve firme no seu local, pois precisava daquele emprego. A sua família passava por grandes necessidades e o dinheiro recebido salvaria da fome e da doença os seus velhos pais. Durante uma semana, o ritual foi sempre o mesmo. O Lorde a cobiçá-la, cheio de desejo, e ela firme em pé, aguardando algum pedido dele. No sétimo dia, no fim da noite, quando o seu serviço havia terminado, Letícia caminhou até a sua casa, coisa que fazia sempre. Em uma curva do caminho escuro estava o Lorde Erasto encostado no seu carro. Quando a viu, falou: "Posso te levar até a sua casa de carro, se você quiser." "Não, obrigada. Prefiro ir a pé", respondeu ela. Ao ouvir isso, ele a cercou e falou: "Deixa de besteira, venha comigo. Tenho coisas interessantes para te mostrar." "Já lhe disse que não", respondeu ela. "Não estou acostumado a receber não como resposta, Letícia. Eu a desejo e não vou sair do seu caminho enquanto você não entrar nesse carro." Ele falou com um sorriso malicioso nos lábios. Corajosamente, ela o desafiou, pegando um galho seco que estava no chão e levantando na direção dele como se fosse golpeá-lo. "Pois então, senhor, será a primeira vez que acatará um não em sua vida." Ao ver a fúria expressa no olhar dela, ele riu alto, dizendo: "Dessa vez eu aceitarei o seu não como resposta, mas..." Entrou no carro e partiu em retirada sem terminar a frase. Após a saída dele, ela começou a chorar. Antes de entrar em casa, enxugou os olhos para que seus pais não percebessem o que havia acontecido. Ela precisava ser firme e aguentar aquele serviço para o bem de seus pais. Na manhã seguinte, soube que o Lorde havia partido e deu graças a Deus. 15 dias depois, ele retornou. Dessa vez, trouxe uma mulher com ele, uma amiga, segundo o que Letícia ouviu da governanta. Nas horas das refeições, Letícia ocupava o seu posto em pé na sala de jantar para atender o Lorde no que fosse solicitada. Dessa vez, ele não ficou devorando-a com os olhos. Precisava dar atenção a Lolita, a amiga tão esnobe e insensível quanto ele. No segundo dia após o jantar, Lolita solicitou que Letícia trouxesse um café para ela. Letícia foi à cozinha, trouxe o café em uma bandeja e, quando ia depositar a xícara na mesa, Lolita esticou o braço, derrubando o café sobre a própria roupa. Mesmo sabendo que ela foi a culpada por ter entornado o café, gritou: "Sua caipira, olha o que você fez com o meu vestido caro." Letícia tranquilamente respondeu: "Senhora, posso tirar essa mancha sem problema nenhum. Basta apenas que me dê o vestido para eu lavar." "Lavar? Não, esse vestido foi caríssimo. Certamente o seu salário não paga o valor dele. Erasto, quero que despeça essa aldeã agora." Enquanto Lolita gritava, lágrimas começaram a rolar pela face de Letícia. Ao pensar em não contar mais com aquele salário, sabia que seus pais idosos não se tratariam da doença. Ele, ao olhar para Letícia pela primeira vez em sua vida, sentiu a dor de uma outra pessoa que não fosse ele. "Lolita, pare de bobeira. Eu pago o valor que você gastou nesse vestido e ponto final", disse Erasto. Lolita, surpresa com a atitude dele, zombou: "Ué, Erasto, não estou te reconhecendo. Onde está aquele homem que recebeu o apelido de o Lorde de Coração de Gelo? Derreteu?"
Ele a pegou pelo braço e a levou embora, rindo e conversando com ela. Quando eles saíram, Letícia respirou fundo, aliviada. O Lorde mais uma vez se retirou e levou a sua amiga junto, deixando a mansão no sossego e aos cuidados da governanta. 3 semanas depois desse evento, a governanta falou que o Lorde estava para retornar à mansão e comentou: "Nunca vi o Lorde Erasto vir aqui tantas vezes em um curto espaço de tempo assim." Mesmo passando muitos dias, Letícia não se esqueceu da surpreendente atitude do Lorde para com ela diante de Lolita, mas não lhe disse nada a respeito. Ficou em pé, encostada na parede e o observando disfarçadamente pelo canto dos olhos. Pela primeira vez notou um homem jovem e bonito sentado à sua frente, comendo e lendo o jornal. Ele não olhava mais para ela, o que lhe deu mais tranquilidade em trabalhar na mansão. Uma noite, ao terminar o serviço, como de costume, caminhou até a sua casa por um longo percurso em uma estrada vazia e escura. Ao virar uma curva, lá estava Erasto com seu carro. Ela, ao avistá-lo, procurou um galho seco no chão, mas não encontrou nenhum. Ele, percebendo que ela estava com medo, disse: "Calma, eu não vou lhe fazer mal algum. Só quero lhe pedir desculpas pela atitude de Lolita naquele dia. Vi que você chorou quando ela exigiu que eu a despedisse. Só queria saber do motivo do choro, pois emprego há muitos por aí." Ela, mas calma, respondeu: "Não, senhor Erasto. Aqui na nossa aldeia não há empregos disponíveis e eu preciso trabalhar para ajudar os meus pais que estão adoentados." "Entendi", respondeu ele. "Muito obrigada pela sua consideração comigo, senhor", disse ela. "Deixa eu levá-la até a sua casa. Prometo que não farei nada que lhe desagrade", falou sério. Ela percebeu que ele não estava com segundas intenções e aceitou a carona. Estava realmente muito cansada. Ao chegar em sua casa, Letícia, por educação, o convidou para entrar, acreditando que ele não aceitaria o convite. Mas, para sua surpresa, ele aceitou. Conheceu os pais dela, viu que a vida deles era realmente difícil e que lhes faltava quase tudo. Nunca tinha visto a cara da necessidade tão de perto em sua vida e reconheceu que havia sido criado longe da realidade do mundo. Admirou mais ainda Letícia, que, apesar de ser jovem e bonita, mantinha-se com dignidade em um emprego a fim de beneficiar seus velhos e doentes pais. No dia seguinte, tinha que viajar novamente, mas antes de sair, chamou Letícia no escritório. "O senhor mandou me chamar?", perguntou Letícia antes de entrar no escritório. "Sim, preciso lhe falar algo, Letícia. Entre, por favor", respondeu ele. "Eu tenho que viajar agora, porém gostaria de lhe falar algumas coisas. Eu estou muito interessado em você, como nunca estive por nenhuma mulher em minha vida. Sempre considerei o amor um sentimento que não existe, mas, bem, eu estou muito apaixonado por você. Eu admiro a sua beleza, o seu caráter, a forma como você se dedica aos pais, a maneira como não se entrega facilmente aos desejos de um homem." Enquanto ele falava, ela ia arregalando os belos olhos cada vez mais. Consigo, pensou, mas esse não é o Lorde de coração de gelo, como a sua amiga disse. Meus caros, ele era sim um homem de coração duro e insensível, mas o amor a tudo e a todos transforma para melhor.
Ali na frente de Letícia estava um homem transformado por um amor e um desejo por aquela que não cedeu aos seus caprichos de senhor de todas as coisas. Ali estava simplesmente um homem, implorando para ser aceito por quem ele desejava profundamente. Antes de viajar, quero lhe perguntar se posso ter alguma esperança de um dia você vir a gostar de mim, assim como estou gostando de você, falou ele, olhando-a nos olhos. Ela, tomada de surpresa, olhou nos olhos dele e lhe disse: Você pode aguardar essa resposta até a sua volta? Eu estarei aqui de qualquer jeito. Pode? Ele, sorrindo, respondeu: Sim, posso. Esperarei a sua resposta e voltarei dentro de um mês. Durante esse período, Letícia pensou muito a respeito do que sentia por ele. Recordou então do hálito quente perto do seu rosto no primeiro dia. Havia sentido pavor dele de fato? Não. Havia sentido a aproximação perigosa de um homem atraente e tremeu. E todas as vezes que notava que ele a desejava, ficava com medo de ceder facilmente aos seus encantos, fazendo-se de forte. Sim, queria aquele homem para si. Quando ele retornou, a primeira pessoa que ele procurou foi Letícia. Ao vê-lo, ela o abraçou e lhe disse: Sim! Ele a rodopiou nos braços e a beijou com muita alegria. No dia seguinte, ele foi à casa dela e pediu a mão de Letícia em casamento aos seus pais. Antes de se casar com ela, levou-os para a cidade, onde o recurso médico era melhor para tratar das enfermidades deles. 2 meses depois, quando os pais estavam saudáveis, o casamento aconteceu e o Lorde de coração de gelo chorou no altar ao ver a sua noiva amada entrando na igreja.